Você sabia que atualmente um dos maiores problemas que tem dificultado a concessão de aposentadoria ou até mesmo um benefício previdenciário, por exemplo, o auxílio-doença, são as contribuições abaixo do mínimo? Isso mesmo. Muitas vezes você acredita que tem lá o teu tempo de contribuição, que tem as suas contribuições, afinal de contas, muita gente tem a carteira, inclusive assinada, e chega na hora de pedir o seu benefício de auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria, você tem ela indeferida e não sabe nem o motivo. Saiba que às vezes esse motivo pode ser contribuições abaixo do mínimo, principalmente períodos de contribuições após a reforma previdenciária, porque após a reforma teve algumas mudanças nessa questão das contribuições. Então, inclusive quem tem a carteira assinada pode ter alguma contribuição abaixo do mínimo. Eu tenho visto também casos, por exemplo, de quem presta serviço. Às vezes você trabalha ou presta serviço para mais de uma empresa, acaba que em ambas as empresas, digamos que você recebe abaixo do salário mínimo. Ou eu até já vi uma situação onde a pessoa recebia acima do salário mínimo em uma empresa e a outra abaixo e estava dando conflito. E o INSS não estava considerando como uma contribuição completa. Saiba que isso é muito comum, tá? E tem possibilidade de conserto, de arrumar essa situação. Se faz os acertos. E essas contribuições abaixo do mínimo, elas não são consideradas nem para tempo de contribuição, nem para qualidade segurado, nem para carência. Afinal de contas, elas não são consideradas para praticamente nada junto ao INSS. Mas vai constar lá o período, lá no seu extrato de contribuição. Porém, vai estar com algumas pendências, ou ainda pendente em algumas das contribuições ali, ainda que não sejam em todas as contribuições, mas isso pode lhe dificultar, seja para um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou mesmo na sua aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Eu até separei algumas perguntas comuns que as pessoas têm feito em relação à contribuição abaixo do mínimo. Quem contribui abaixo do mínimo tem direito à aposentadoria? Não, tem que haver a complementação. Senão vai ficar lá, vai até aparecer o período de início a fim, você vai acreditar que tem todo aquele tempo de contribuição, mas na verdade não tem. E precisa ser regularizado essa situação. Como calcular o valor da aposentadoria quando se contribui abaixo do mínimo? Na verdade, não tem como calcular o valor da aposentadoria se está abaixo do mínimo. Tem que regularizar para daí calcular. Tem que alcançar ao menos um salário mínimo. Saiba que é muito interessante, às vezes, a pessoa que paga autônomo, contribuinte individual, facultativo, principalmente quando vira o ano, porque tem que recalcular o valor da contribuição conforme o salário mínimo. Então é comum a pessoa seguir pagando ainda sobre o salário mínimo do ano anterior. Por esse motivo, já pode gerar uma contribuição abaixo do salário mínimo e fazer com que você tenha uma dificuldade na hora de pedir o teu auxílio-doença, a tua aposentadoria por invalidez e até mesmo a tua aposentadoria. E já vi vários pedidos negados, até mesmo por falta de carência, quando na verdade a pessoa tem a carência, só faltava acertar as diferenças do salário mínimo. Olha essas outras perguntas. Como comprovar a contribuição abaixo do mínimo para aposentadoria? Na verdade, está lá no teu extrato de contribuições, vai aparecer lá, pendente, essa contribuição. Só tem que ter um olhar atento. E claro, você está pedindo pela primeira vez o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria, quem deve lhe orientar é o servidor do INSS em relação a essas etapas, essas situações, só que muitas vezes, pelo excesso de serviço do servidor ou por algum outro motivo,
pode passar despercebidos. Então, é importante que um profissional, um advogado previdenciário, analise essa situação e regularize para você. É possível contribuir retroativamente para garantir o valor mínimo de contribuição na aposentadoria? Sim. Tá? Muitas situações são possíveis, sim, recolher retroativamente, pagar em atraso esse período. Se for para recolher a diferença até alcançar o salário mínimo, por exemplo, você tem as contribuições, porém elas ficaram abaixo do mínimo e você quer colocar em ordem, é bem mais tranquilo. Tá certo que tem uma diferença quando é contribuição anterior à reforma previdenciária, quando é contribuição posterior à reforma previdenciária. Então, tem algumas situações que consegue fazer o acerto diretamente junto ao INSS, tem outras que tem que solicitar junto à Receita Federal, mas é possível sim. Agora, só tem que tomar o cuidado para recolher contribuições quando você não pagou nada, ou vinha pagando, digamos, como contribuinte individual e ficou um período todo em aberto. Tem que cuidar para qual benefício você vai querer pagar aquelas contribuições, pois tem situações que não adianta pagar em atraso, que você vai colocar o dinheiro fora. Então, tem que cuidar quanto a isso. Mas, na maioria dos casos, quando é apenas para complementar a contribuição que está abaixo do mínimo, ou seja, já havia uma contribuição, porém ela estava abaixo do mínimo, essa é uma situação, digamos, mais tranquila de ser resolvida. Tá? Ou até mesmo situações onde você haviam duas contribuições. Então, você pode, muitas vezes, somar elas, digamos, quando você tem mais de um emprego ao mesmo tempo, ou prestava mais de um serviço, ou tinha um emprego e pagou autônomo, individual, onde pode, muitas vezes, estar bagunçado o teu extrato de contribuições e você precisa juntar essas contribuições, ou até mesmo tem situações que você nem precisa pagar essa contribuição. Por exemplo, quando você teve durante um ano contribuições entre períodos em que um mês você tinha acima do salário mínimo e outro mês abaixo do salário mínimo, às vezes você consegue complementar essas contribuições, realizar um ajuste. Tá bom? Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e deixo o meu grande abraço. E, por favor, deixe algum comentário abaixo se você achou interessantes essas informações, você não sabia ou você está tendo esse problema. Comente abaixo nos comentários e já se inscreve aí no canal. Abraços!